Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática, do canal Educação. Vão chegando, né? Vão se aproximando, vão pegando os materiais de vocês, para vocês, fazerem os seus registros. E na aula de hoje, né, a nossa disciplina é de projeto de aprendizagem. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é um tema muito característico do nosso país, tá? É algo muito característico do nosso país. Nós iremos falar sobre agronegócio no nível regional, né, local e nacional. Então, nós iremos conversar um pouquinho sobre essa área do setor comercial, do setor econômico do nosso país, que é o agronegócio, tanto a nível local, regional e nacional. Certo? Então, essa é a nossa temática de hoje. Então, você que está chegando, que está nos polos, assistindo aí com a sua turma, com seu professor mediador, você que está assistindo às nossas aulas através do YouTube, vão se aproximando, vão chegando, né? E aí, turminha, se vocês puderem, quem já estiver online, quem já estiver nos acompanhando, pode já ir colocando aí qual é a sua unidade escolar, qual o seu polo, certo? Se quiser, pode até colocar a quantidade de alunos que estão aí assistindo. É muito importante que vocês, né, passem esse feedback para que eu possa saber quais são os polos que estão conosco ao vivo, para que a gente possa ter uma melhor comunicação, tá certo? Então, galerinha, vamos dar início a mais uma aqui das nossas aulas. Vamos lá, pessoal. Turma, como vocês já sabem, toda aula possui aí um objetivo, né? Nós sempre temos um objetivo de conhecimento durante a aula, e os dois pontos específicos da aula de hoje o primeiro deles é a gente tentar reconhecer o agronegócio como uma atividade que se relaciona com 4 áreas de conhecimento, tá? O agronegócio ele é um dos setores econômicos do país que ele se envolve em diversas áreas. E aí você pode se perguntar, professora, mas como é que o curso de informática, né, tem relação com agronegócio? Turma, eu já falei para vocês, o povo da informática, ele está em todo canto. Não existe nenhum canto que não precise de uma pessoa da informática, tá? E o agronegócio, principalmente agora com a modernização, com a automação e com a robotização de muitos processos dentro do agronegócio, existem sim várias áreas que vocês, como técnicos, podem estar atuando no mercado de trabalho, tá bom? Outro ponto, outro objetivo da nossa aula de hoje é compreender o agronegócio como fonte importante para a renda, certo? Que gera riquezas, né? Que gira o ciclo econômico, tanto a nível municipal, regional e nacional. Certo, galerinha? Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre essa temática. E é importante que vocês, como estudantes, né, do ensino médio, como estudantes de um curso técnico, vocês também fiquem a par desses conteúdos, desses assuntos. Certo? Assuntos da atualidade, olha aí, já vai servindo para várias coisas, né? Até ir para a redação, o povo que está aí querendo, né, prestar vestibular. Então, olha aí, pessoal, o que é o agronegócio? Primeiro ponto que a gente precisa entender o que é esse setor que tanto se fala, tá? Que ele é um setor tão importante que até as novelas, né? As novelas hoje das grandes emissoras já estão se voltando para falar sobre a importância desse agronegócio. Vocês assistem aí novela, não sei se vocês são noveleiros e acompanham, mas tem novelas que falam muito, já estão falando muito sobre a importância do agronegócio, um agronegócio sustentável, que não polua tanto o solo, que não precisa utilizar tantos fertilizantes e muitos outros aspectos. Então, turma, o agronegócio, ele é também conhecido como agrobusiness, né? Compreende as atividades econômicas ligadas à agropecuária.
Então, tudo que se relaciona à parte econômica da agropecuária é voltado aí para o agronegócio. Compreende as atividades econômicas ligadas à agropecuária, ao manejo de florestas para o comércio e serviço, né, que se chama civicultura, e ao extrativismo vegetal. Esse termo foi cunhado lá na década de 1950, mas se popularizou em 1970, né? Iniciou em 50 e se popularizou em 70, ao auge da Revolução Verde. Então aqui, galerinha, existem pontos, nessa parte aqui desse texto, existem pontos que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque nós vamos falar um pouco mais sobre eles, e eles são pontos importantes. Primeiro ponto aqui, ó, é o manejo de floresta. Manejo de floresta. Vou até riscar aqui, ó, manejo de floresta. Outro ponto, o extrativismo vegetal. Certo? Quando nós estávamos estudando em algumas semanas, né, antes das férias, nós fizemos ali como se fosse um histórico, um estudo sobre cada região do nosso estado do Piauí. Nós falamos sobre os principais fontes comerciais que o nosso estado possui. Alguns, né, têm uma grande oportunidade de crescer em fontes renováveis de energia. Tem muitos locais que a economia gira, por exemplo, através da castanha de caju, outros por coco-babaçu e muitos outros vegetais ou frutas. E aí, galerinha, quando a gente fala disso, eu quero também que vocês tenham um olhar, que vocês retornem, né, para aquela aula, tentem pensar naquela aula e que vocês vejam e se lembrem qual na sua região, quais são os principais, né? Quais são os principais pontos, serviços que a gente pode adicionar, que a gente pode vincular ao agronegócio, no sentido de manejo de floresta, extrativismo vegetal, algo que esteja ligado a esses serviços voltados para a agricultura. Quais são os principais? O que é significativo? O que é algo muito forte na minha região? Por exemplo, na minha região é algo muito forte a fabricação de cajuína, por exemplo. Na minha região é algo muito forte sobre doces. Na minha região é algo muito forte a extração de carnaúba ou algo desse tipo, tá? Não, na minha região o foco principal é a soja, é o milho, é o arroz. Na sua região, na área do agronegócio, o que é mais representativo na região de vocês, né? Eu queria que vocês começassem a pensar ao longo dessa aula para vocês entenderem a importância desse setor para a economia local de vocês, tá bom? Nós vamos falar alguns pontos nacionais, mas é importante que você também reconheça os setores econômicos, né, voltados para o agronegócio na sua região, tá bom? Porque é importante para vocês entenderem até quais locais vocês podem atuar como técnicos de informática. E aí, galerinha, outro ponto que eu trouxe para vocês são algumas características do agronegócio. Como a característica do agronegócio, nós podemos citar as médias e grandes propriedades rurais, que conseguem uma alta produtividade em seus respectivos ramos de produção. E aí, esses ramos de produção, eles acabam sendo modificados, né? Eles acabam mudando muito de acordo com o estado, de acordo com a região, com o clima, com o solo. Então, existem locais que são mais apropriados para, por exemplo, a grande plantação de soja. Outros locais, né,
existe aí a probabilidade de plantar muito mais arroz ou milho. E aí existem grandes e médios produtores que, de acordo com a realidade da sua região, eles plantam algum tipo de alimento específico. Então, olha aqui, pessoal, normalmente isso vai de acordo com as necessidades e vai de acordo também com a expertise, né, dos donos das grandes propriedades rurais. Então, olha aqui, essas características, né, essa produtividade em seus respectivos ramos de produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Não só na parte de agricultura, mas também na parte da pecuária, é algo muito expressivo no nosso país. Na agricultura, normalmente, é frequente a prática da monocultura, ou seja, a produção de um tipo de plantio apenas. Então, há muitos produtores, eles têm o costume de, em suas regiões, eles adotarem a monocultura, né? Sempre a produção de um único produto, né? De um único plantio. Em muitos casos, há propriedades que praticam as duas modalidades, criando gado e plantando algum tipo vegetal, por exemplo, tá? E aí, isso vai muito de região para região. Porém, existem grandes produtores que dividem aí o seu tempo, que dividem os seus esforços, tanto para trabalhar na pecuária, quanto na parte também das plantações. E aí, galerinha, com relação a esses setores, né, do agronegócio, devido à sua complexidade, diversas cadeias produtivas envolvendas, né, podendo dizer o agronegócio, ele abrange 3 setores bem específicos da parte da economia. Eles abrangem o setor da economia, tanto primário, o secundário e chega também, né, ao terciário. Então, esse setor do agronegócio, ele acaba sendo envolvido, ele acaba se envolvendo nessas três formas da economia, tanto primário, secundário e terciário. O agronegócio, ele também possui um ciclo, tá? É importante que ele tenha esse ciclo. O ciclo do agronegócio, ele pode ser dividido em etapas aí de produção. Primeira etapa pode ser considerado como a produção rural. A segunda etapa, a agroindústria. E a terceira, o envolvimento do setor de comércio e de logística. Então, imaginem aí um produtor que ele tem hectares e hectares e hectares de soja. Ele tem a parte, né, do plantio, a produção rural. Após a produção dessa soja, a plantação dessa soja, existe um outro movimento, que é o movimento da colheita, que é o movimento aí de armazenar aquele produto e o movimento de começar a comercializar aquele produto. Em muitos casos, a soja, ela vai para terceiros, né? Ela é enviada para outras empresas, e essas outras empresas é que retiram algo, por exemplo, fazem óleo, fazem ração, e aí, só após passar por esse segundo momento, é que ela entra no comércio, na logística de comércio para o consumidor final. Tá? Então, existe aí um processo, existe o início, o meio e o fim. Nem sempre todos esses produtos, eles especificamente passam por essa sequência, tá? Mas, normalmente, a produção sempre inicia lá na produção rural. Não só, por exemplo, com a soja, mas também com o gado, tá? O gado, por exemplo, imagine um fazendeiro que tem várias e várias cabeças de gado, de vaca leiteira, e ele, né, a fonte de renda dele é a retirada do leite,
Muitos deles, eles acabam tendo o processo de produção dentro da sua própria fazenda, mas tem outros que acabam vendendo só o leite puro mesmo, para empresas, para outras empresas, como por exemplo, na minha cidade, lá em Parnaíba, tem uma empresa que o foco dela é laticínios, né? Ela vende, por exemplo, leite, iogurte, requeijão e vários outros produtos derivados do leite, certo? Só que muitos produtores rurais, pequenos produtores até, que possuem vaca leiteira, eles acabam vendendo, né, o leite para esse local, certo? Então, muitas empresas acabam fazendo a compra, né, desse leite de vários pequenos produtores. Isso é algo muito bom, porque nem todo produtor ele tem a possibilidade de pegar o produto, a matéria bruta, certo? A matéria-prima, e transformar ela em um produto final, de formas diferentes, como um queijo, como um doce de leite, como um iogurte, um requeijão. Então, vai depender muito também do tamanho daquela fazenda, né? Do quanto foi investido. Mas, pessoal, é importante vocês perceberem que existe um ciclo, tá? Existe um ciclo, desde a saída da fazenda até chegar, por exemplo, nas prateleiras de um supermercado. Normalmente ele passa pela produção rural, depois ele passa pela agroindústria, né? Acaba sendo industrializado, embalado, em muitos casos, né? Transformando aquele produto em outro, e no final envolve o setor do comércio e da logística, o setor comercial. Então é algo que é constante, é como se fosse um padrão, tá bom? Lógico, em muitos lugares, em muitos produtores, eu me lembro, quando eu era pequena, que o meu avô ele tinha um costume de comprar leite diretamente da vacaria. Esse produtor de leite, ele não tinha um costume de vender para terceiros o leite dele, né? Para fábricas, para outras empresas grandes. Ele mesmo vendia o seu próprio leite. Ele mesmo produzia o seu próprio queijo. Então, também nós temos produtores nesse sentido, tá? E aí, pessoal, o Brasil ele é um país agraciado no sentido de território. Tá? O nosso país ele é agraciado em muitos aspectos, mas nós temos uma grande graça de nós termos um território muito extenso, tanto extenso quanto muito rico. Rico mesmo no aspecto, né, natural. Tá? Então, o Brasil ele tem uma grande extensão. Ele é o 5º maior país do mundo. Só que, além de ser o 5º maior país do mundo, ele tem uma área muito grande que tem a possibilidade, por exemplo, de plantações. Como não é o caso de alguns outros países, né? Tem países que têm uma extensão gigantesca, mas ele é cheio de montanhas. Não é um local que dá para fazer plantações. Isso acaba prejudicando muito a produção de alimentos no local. Então, olha aí. E toda grande quantidade de recursos naturais, como, por exemplo, os biomas, né? Nós temos biomas muito diferentes, muito ricos, com características muito próprias. Também a parte hidrográfica, solos férteis em algumas localidades, e um dos grandes protagonistas, né, é do agronegócio mundial. Então, hoje, o Brasil ele é um dos grandes representantes aí do agronegócio mundial. Hoje, muitos dos nossos produtos, eles são exportados, tá? O Brasil ele é um país que alimenta muitos outros países. Nós temos uma riqueza gigantesca e que a gente precisa, né,
começar a se questionar. Nós somos um país que nós temos uma capacidade produtiva muito grande de alimentos. A gente exporta, a gente envia para outros países, porém ainda existem regiões no nosso país que vivem na pobreza, tá? Então esse é um ponto que a gente precisa também, né, se questionar, tá certo? É algo importante que a gente questione também isso. Mas aqui a gente percebe a dimensão do quanto que o país, o nosso país, ele tem para oferecer. E de já, pegando aí um gancho da área da biologia e pegando aí um gancho da necessidade da preservação ambiental, esses recursos naturais, pessoal, eles não são infinitos, certo? Eles não são infinitos. Com certeza vocês já ouviram falar do desmatamento de florestas para criar pastos de gado. Com certeza vocês já ouviram falar das queimadas, né? Para começar a fazer outros tipos de plantação no solo. Então, turma, esses recursos que são maravilhosos, os nossos biomas, né? A parte hidrográfica, que também nós somos muito abençoados com relação a essa característica do nosso país, solos férteis. Isso aqui não é um recurso infinito, não. E aí, turma, os ambientalistas, né, os biólogos, as pessoas que trabalham diretamente com isso, eles se preocupam muito em manter, né, esse ciclo natural sempre em constante equilíbrio. E aí, puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, da parte da tecnologia, hoje, em muitos lugares, em muitas universidades, já estão sendo feitos estudos, pesquisas, utilizando tecnologia mesmo, né? Para agilizar e para facilitar esse controle, essa identificação desses terrenos. Eu até falei para vocês lá na palestra que eu ministrei segunda-feira sobre alguns robôs que são utilizados para monitorar, por exemplo, regiões como essa. Então, antigamente, monitorar regiões grandes, como nós temos no nosso país, era algo um pouco complicado, principalmente se fosse do alto, né? Tinha que ser de helicóptero, era algo muito caro. Hoje em dia, se utiliza os drones. Os drones conseguem fazer aí uma vistoria inteligente, tá? E aí essas informações são processadas, são enviadas para um computador, possuem uma inteligência computacional que consegue averiguar se o local, por exemplo, de pasto aumentou, se está tendo algum tipo de queimada, se está tendo algum tipo de desmatamento incorreto, né? Então, tudo isso está sendo feito e muitas outras tecnologias, né? Existem tecnologias, sensores, para verificar a qualidade do solo, a qualidade do ar. Então, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que está sendo feita com a tecnologia para melhorar também essa área, tá bom, pessoal? E aí, turma, eu trouxe para vocês algumas vantagens e desvantagens. Como todos nós sabemos que tudo na vida sempre tem uma vantagem e uma desvantagem, a gente só precisa analisar qual é o mais viável, certo? Vantagens e desvantagens. Uma das grandes vantagens aí do agronegócio está associada à modernização do campo, certo? O campo é modernizado. É o aumento da produção de alimentos e produtos oriundos do campo, como óleos, vinhos, tecidos e cigarros, como plantação de tabaco e etc. Pessoal, aqui a gente fala sobre o aumento da produção de alimentos e de oriundos. Mas isso daqui é algo muito característico, porque quanto mais pessoas tem no planeta, mais alimento tem que ter no planeta, certo? E aí a gente precisa ficar ligado,
né, na atualidade, em tudo que está sendo falado hoje em dia sobre a parte ambiental, porque não dá para a gente simplesmente aumentar o espaço cada vez mais, né, que surge mais pessoas no mundo que precisam de mais alimento, não dá para simplesmente ir alargando o espaço de produção. É por isso que é necessário aí uma plantação, um manejo do solo de forma sustentável. Nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial, ela vem aumentando consideravelmente, né? Com certeza. Isso daqui era algo que há muitos anos atrás os estudiosos já cantavam essa pedra. Ia chegar um momento que a produção alimentícia do mundo ia precisar aumentar de uma forma muito drástica e significativa, por conta da quantidade de pessoas do planeta, sendo capaz de formar eficiente, né, de alimentar toda a população mundial. Então, nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial vem aumentando consideravelmente, sendo capaz de forma eficiente de alimentar toda a população mundial. Entretanto, essa produção não atinge todos os lugares. Foi como eu conversei com vocês. Hoje o mundo ele tem sim a capacidade de produzir alimentos, né? Porém, esses alimentos eles não são bem distribuídos, tá? Existem regiões que a região ela produz e ela exporta alimento para outro lugar, e existem pessoas que naquela região não têm acesso àqueles alimentos, por exemplo, tá? É uma forma aí, não existe um equilíbrio, tá? Não existe um equilíbrio na hora da divisão. A modernização agrícola, ela eleva a produtividade, mas isso tem um custo ambiental muito caro. Os impactos ambientais causados pela prática da agropecuarista em muitas regiões são praticamente irreversíveis. Então, esse ponto aí de soluções, né, de impactos ambientais que acabam sendo irreversíveis, é algo que nos chama muita atenção, é algo muito preocupante, mas nós podemos olhar o problema como uma possível solução. Um espaço mesmo de negócio, um espaço de encontrar uma tecnologia que ajude a melhorar essa realidade. Então, alguns desses pontos ruins que existem, né? Alguns desafios que até hoje existem. Primeiro, é o desmatamento e queimadas de áreas aí de preservação para o surgimento de lavoura e de pasto. Foi como eu conversei com vocês. O outro ponto é a contaminação do solo devido ao uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes e outros, tá? Então, aqui, pessoal, a gente está falando, nós estamos dando exemplo de alguns pontos negativos da parte agrícola que não é sustentável, certo? Que só se preocupa em produzir e vender e que não se preocupa em cuidar. E a gente não pode generalizar, porque nem todas são desse jeito, certo? Existem muitas empresas sérias que têm, né, o compromisso de a mesma quantidade aí que eles têm de local que eles desmatam, eles têm a preocupação de ter a liberação, de ter um espaço correto, de fazer o manejo correto, é orientado por todos os órgãos responsáveis e eles têm um compromisso também de fazer uma replantação, tá bom? Existem várias formas de tornar o agronegócio de uma forma sustentável. Aqui está sendo mostrado 2 pontos negativos, certo? Dentre os impactos ambientais mais perigosos no agronegócio, podemos citar a acentuação de processos, né, erosivos e de degradação do solo. Esse aí é um ponto que a gente precisa ter atenção, tá? Essa degradação do solo. Às vezes o solo, ele foi tão
foi tão consumido, não houve aí o período de espera para o solo, entre aspas, respirar, literalmente respirar, só foi tirado do solo, né? Só foi tirado do solo e o solo acaba, né, se degradando, né, em um aspecto, onde aquele solo acaba se tornando morto. Não tem nem como mais plantar nada, porque o solo não tem como dar nada para aquelas plantas. Então é por isso que é preciso fazer o manejo da plantação. Com o solo, como o solo é um recurso renovável, ele deve ser usado de acordo com a sua capacidade. O que em muitas propriedades rurais isso não acontece, tá? É como eu disse para vocês, né? Só planta e não existe aí o controle de fazer esse manejo. Eu, há muitos anos atrás, quando eu ia normalmente para o interior dos meus avós, os meus avós, lógico, não é nada relacionado a isso, mas hoje eu entendo por que eles faziam o que eles faziam. Eles tinham um período, né, que eles assentavam a roça, ajeitavam a roça, ajeitavam a terra, colocavam a terra de uma forma que eles têm aí todo o jeito, né, de fazer esse manejo da terra. E aí, por exemplo, eles plantavam milho. E aí tinha a plantação de milho. Depois da plantação de milho, eles não iam plantar milho de novo. Eles retiravam o milho, né, depois que acabou o período do milho, e plantavam outro, né, algo diferente, certo? Isso daí, depois, os antigos, eles são muito inteligentes. Eu fico fascinado com isso. É o conhecimento empírico, né, que o povo fala. O que é fantástico é porque eles faziam esse manejo. Quando você planta um tipo no solo, você só retira determinados minerais e substâncias que aquele tipo de planta precisa. Agora, quando você planta, por exemplo, milho, depois retira o milho e planta, por exemplo, batata. Estou dando só um exemplo, tá? Aquela planta, provavelmente, ela vai precisar de outros nutrientes que talvez o milho não utilizou. E aí, ó, a terra, né, consegue respirar um pouco, né, consegue se renovar um pouco. Isso é algo fantástico. Então, ó, com o solo ele é um recurso renovável, mas a gente precisa saber utilizar o solo de uma forma inteligente para ele se renovar. Além disso, né, a retirada da cobertura vegetal para a implantação de pastagens e lavouras pode acentuar as erosões, né, com perdas significativas de terras agricultáveis. Então, aqui no caso, ele está falando da retirada da parte da cobertura vegetal do próprio solo. Essa cobertura vegetal do próprio solo, como por exemplo capim, grama e outros tipos de plantas de árvores, quando você retira aquilo, quando a água chega, né, a água aí, ó, das chuvas, ao invés dela permanecer mais tempo no solo com as plantas, como as plantas estão lá, fica mais tempo no solo, o que acontece? Se retirou tudo, toda a camada de proteção, o que vai acontecer? A água vai bater e com pouco tempo ela vai evaporar. E isso é ruim, tá certo? Então aqui, ó, tá falando sobre a importância da cobertura, né, vegetal desse aspecto. Há também, além de tudo isso que eu conversei com vocês, existem aí os impactos sociais com relação a toda essa estrutura do agronegócio. Existe aí também o desemprego e o êxodo rural, né? Pois com o uso exagerado de máquinas, a presença de mão de obra humana diminui. E essa é uma realidade não só no agronegócio. A gente já conversou sobre isso, que com a modernização, em muitos setores, isso vai acontecer. Né? Infelizmente, por um lado, felizmente, por outro lado, porque existem os benefícios e as desvantagens, né? Mas foi o que eu conversei com vocês. Todos os setores econômicos, todos os setores do mundo
algo vai acontecer, que é a Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é algo que é inevitável em todos os setores. É a chegada da tecnologia cada vez com máquinas maiores ou menores, né, que fazem mais coisas, mais modernas, máquinas que não precisam nem de operadores. Existem colheitadeiras que não precisam nem de ninguém dirigindo elas, tá? Ninguém precisa dirigir as colheitadeiras. Existem algumas que elas são todas controladas, né? A pessoa não precisa nem pegar sol. Ela fica de longe, só monitorando as colheitadeiras e dizendo qual é o percurso, qual é o local que elas devem retirar, por exemplo, fazer essa coleta da plantação. Então, aqui a gente está falando de algo que é inevitável, que é a inserção da tecnologia nesses processos, tá bom? Outro ponto, né? Esse aqui está falando algo ruim, porque acaba diminuindo a parte dos empregos, né? Diminui as oportunidades de emprego no campo rural. Outro ponto, né? Outros impactos sociais que pode acontecer. Prováveis doenças, né? Advindas de alimentos contaminados, como os agrotóxicos, né? Então, a utilização constante e incorreta, excessiva de agrotóxicos para cada vez mais as plantas crescerem mais rápido, né? Um tomate mais ou menos, tá? Que eu não entendo muito bem do tempo de germinação e que a fruta fica madura. Mas imaginem aí que o tomate leva, não sei, 3 meses para crescer, florar, crescer e ficar maduro. Com muito agrotóxico, ao invés de ser 3 meses, ele acaba fazendo isso em 1 mês e meio, né? Então, o período de plantação e de colheita fica mais rápido. E isso daqui, para a parte, entre aspas, só comercial, que pensa só no comércio, entre aspas, é bom porque vai, ao invés de plantar um tomate, em 3 meses, você vai plantar 2 tomates, né? No mesmo tempo, né? O dobro, colher o dobro, por exemplo. Outro ponto, o aumento de conflitos agrários por posse de terras. E outro ponto, que é outro impacto que pode gerar, é o aumento da concentração de renda e da desigualdade no meio rural. É um outro aspecto aí que pode vir, né, a acontecer nesse agronegócio. Eu falei para vocês um pouco como se fosse um resumo para vocês se inteirarem aí desse assunto, tá? Desse assunto que abrange não só o país como todo, mas de uma forma bem específica as regiões, tá? As regiões de todo o país, de todos os estados. Cada estado possui as suas peculiaridades. E aí, galerinha, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas atividades econômicas que é formada pelos setores, tá bom? Um ponto, né, o primário, aqueles 3, né, que eu falei para vocês que era dividido, primário, secundário, terciário, e aqui está falando do quaternário. O primário, normalmente, é o extrativismo florestal, o mineral, o animal, a produção agrícola, a criação de animais. É o primeiro passo para tudo, certo? É a primeira parte. É a plantação, é a criação de animais. O segundo, o secundário, já é a atividade que transforma essas matérias-primas em insumos e em produtos, acabados ou semi-acabados. Como, por exemplo, o primário é a criação do gado. O secundário a gente já pode considerar como o leite, né? O leite que já está aí acabado ou semi-acabado. Acabado se você for vender o leite sozinho, o leite, e semi-acabado se você, por exemplo, for vender esse leite para um local que vai produzir iogurte, doce de leite ou algo do tipo. Terciário. Já o terciário engloba a outra parte, que é após a produção,
após a criação, após a industrialização daquele produto, vem a parte da comercialização, né? É a chegada desse produto e ele se tornar acessível para a população. E o quaternário são as atividades sem fins lucrativos, tá? Normalmente. Tá, então, vamos aí continuar. E aí, galerinha, o agronegócio, ele se refere a todas essas atividades econômicas que estão diretamente ligadas, relacionadas ao comércio de produtos agrícolas, né? Como eu já conversei com vocês. Então, na região de vocês, com certeza, existe algum setor, né, do comércio agrícola. Algum setor que tem alguma atividade econômica agrícola. E eu quero conhecer um pouco mais da região de vocês, certo? Porque assim, turma, o nosso país, não dá para a gente falar aqui do país como um todo. Se o nosso Piauí, o nosso estado, ele já é tão grande e em cada região tem coisas tão específicas, né? Imagine o país como um todo. Então, vocês que estão aí, em diversos locais do nosso estado, vocês podem me ajudar com isso, tá bom? Me dando a informação, né? Vocês me ajudando aí a conhecer um pouquinho mais sobre a região de vocês. O que é que tem na sua região, certo? Que é algo característico do setor agrícola, tá? O que é que tem característico da sua região no setor agrícola? Ah, na minha região é a soja. Ah, na minha região é o leite. Ah, na minha região é a castanha. Não sei, eu quero que vocês me digam aí. Me falem aí, eu quero conhecer um pouco, né, da história, né, da região de vocês. Saber o que é que a região de vocês tem de potencial. Potencial, porque todo lugar tem. E a gente visualizou isso, né, em aulas anteriores que nós conversamos sobre os principais pontos de atividade econômica de cada região do nosso estado, tá? Então eu queria saber de vocês. Por enquanto que vocês vão pensando, que vocês aí vão tentando encontrar essas possibilidades, os professores mediadores podem até fazer aí essa conversa com seus alunos, né? Perguntar o que é que tem de diferente, né? O que é que representa alguma atividade econômica relacionada aos produtos agrícolas da sua região, tá certo? Eu quero conhecer. E aí, por enquanto que vocês vão pensando, né? Que vocês vão batendo cabeça para poder falar um pouco da região de vocês, eu vou dar continuidade, e aí assim que vocês souberem, vocês podem colocar aqui no chat. E aí o meu ponto, né, porque eu falo para vocês agora que eu tenho algumas unidades, né, alguns polos que são meu ponto aqui, tá bom? Já recebi o meu ponto aqui, uma unidade, deixa eu dar uma olhada quem foi. Porque eu sou um pouco cegueta, eu não enxergo, tenho que chegar bem pertinho. Aqui é Currais, Currais, pronto, bom dia, aqui é Currais, né? O pessoal de Currais está falando que na região deles é algo muito forte, é a produção de soja. Olha que coisa fantástica, né? E aí a gente vai para um outro lado, né? Para um outro local, e o pessoal lá de Olho d'Água está me falando que na região deles, o que é algo mais característico da região deles é a produção de milho e de melancia. Tá vendo como nosso estado, cada local tem a sua característica agrícola? Olha aí o pessoal de Coronel José Dias, né? O pessoal de Coronel José Dias está falando que na região deles, algo muito característico é a produção de milho e feijão. O pessoal de São Gonçalo já colocou aqui que na região deles, algo muito característico é a produção de milho. Vejam aí que fantástico, né? Que maravilha. E depois a gente não entende, né, de onde vem tantos alimentos diferentes. Então, pessoal, aqui
com o exemplo, né, de alguns dos nossos polos, né, de alguns dos nossos colegas que estão espalhados por todo o nosso estado, a gente percebe a dimensão da riqueza da produção agrícola do nosso estado. E aí, os outros polos, né, que estiverem conectados podem colocar, né, o que a região de vocês tem de característico. Olha aí, o pessoal de Santo Antônio de Lisboa está falando que a principal atividade agrícola deles, da região deles, é o caju. Olha aí que fantástico. Aqui o pessoal de São Gonçalo também falou de Jurubeba, né? O pessoal de Jurubeba está falando que é a cajuína. Muito bom, muito bom. Galerinha aí, pessoal de São Gonçalo, mas... é a cajuína Jurubeba, né? Tá certo, né? Cajuína Jurubeba, que é produzida lá em São Gonçalo. Muito bom. O pessoal de Flores do Piauí. O pessoal de Flores do Piauí também está falando qual é, né, a produção mais importante para eles, que é a produção do milho. Então, turma, com esse feedback que vocês me passaram, né, eu percebo o quanto que a nossa região, nosso estado, ele tem de produção, a importância da produção agrícola em diversos locais do nosso estado, do Piauí, certo? E aí o pessoal de Santa Cruz dos Milagres, eles estão falando aqui que é a produção do arroz. Eu estava sentindo falta do arroz, né? Eu vi aí milho, eu vi melancia, feijão, soja, caju, mas eu falei, meu Deus, cadê o povo do arroz, né? E aí o pessoal de Santa Cruz dos Milagres colocou aqui, que é a produção do arroz e milho, certo? Muito bem mesmo, galerinha. E aí, pessoal, a gente começa a entender que essa produção agrícola que vocês acabaram de me informar, que é algo muito característico da região de vocês, ela, né, essa produção, ela faz parte de um dos principais pontos da economia da região de vocês. O setor agrícola, ele é um setor muito importante para a economia do estado, né, da cidade, certo? Então aí, ó, galerinha, é algo muito, muito importante. O pessoal de Jurema, né? O pessoal de Jurema está falando que o que é característico na região deles é a apicultura. Olha aí. Então, a gente já está visualizando outras regiões, né? Cada região possui aí a sua peculiaridade, né? A produção de algum tipo de insumo. Muito legal, muito legal. Tenho muita vontade de conhecer todo o nosso estado, né? Conhecer todos esses lugares diferentes. Nós temos uma dimensão tão grande, nós temos uma riqueza tão grande do nosso estado, às vezes nós vamos conhecer outros estados e a gente ainda não conhece a riqueza do que nós temos dentro de casa, né? Tenho muita vontade de conhecer esses lugares. Quem sabe um dia, né, quando eu estiver passando por aí eu chamo aí alguns dos meus alunos, né? Estiver passando por algum aí dessas cidades. Olha aí, turma. Então, o agronegócio, ele se refere a todas essas atividades que vocês acabaram de me falar. Atividades agrícolas. E também é conhecido pelo seu nome adotado internacionalmente como agrobusiness. Dessa forma, integra a cadeia do agronegócio com as mais diversos perfis diferentes. O agronegócio, galerinha, ele é como se fosse uma soma. Ele é a soma, né, de todas as cadeias produtivas, desde a produção, desde a lavoura, desde a criação do carneiro, desde a criação do gado, até, por exemplo, a distribuição desses insumos, até a comercialização desses alimentos, né, ou então fibras e energias. Então, galerinha, aqui a gente começa a perceber que o agronegócio, ele não gera comércio não somente na produção, no setor produtivo, lá na fazenda, lá na roça, mas ele tem três estruturas. Ele tem a parte primária,
a secundária e a terciária. E essas três geram lucro, né? Movimentam o mercado. Em primeiro lugar, os fornecedores de insumos e serviços. Eles são indispensáveis para a produção, né? O chamado, né, antes da porteira. Então, pessoal, os fornecedores de insumos, eles são, né, o ponto de partida de tudo. O ponto inicial, o ponto de partida de tudo. Então, vocês aí que conhecem pequenos produtores na região de vocês, porque tem os produtores pequenos, né, que eles produzem só e somente para o consumo próprio, mas tem aqueles consumidores pequenos ainda que conseguem vender, que fazem parte de alguma associação, que todos os pequenos produtores se reúnem para vender para um grande, né, que vai distribuir, por exemplo. Porém, tudo começa com o fornecedor de insumo. Tudo começa aí com o antes da porteira, né, como se chama. Pertencem a esse estágio o planejamento, o crédito, as máquinas de preparo do solo, os corretivos, os fertilizantes, as sementes, os equipamentos de plantio, os defensivos agrícolas e pecuários. Então, aqui, de acordo com o tamanho da produção, porque às vezes, né, toda vez que eu vejo falando de produção agrícola, como eu nunca tive a oportunidade de estar em um campo grande de produção, o que eu tenho na minha memória sobre essa estrutura é uma estrutura de roça, né? É uma estrutura de roça. É o que eu tenho de visão por já ter tido a oportunidade de estar. Agora, por exemplo, não existe só esse tipo de produção, né? Existe a produção em alta escala. E aí a produção em alta escala, ela necessita de recursos muito mais pesados, né? Maquinários, né? Fertilizantes, infelizmente, sementes, né? O armazenamento correto das sementes para ter semente fértil para todos os tempos, né, de produção, os equipamentos de plantio, o sistema de irrigação, que aí, puxando sardinha para o nosso lado de novo, porque eu gosto de puxar sempre a sardinha para o nosso lado. O sistema de irrigação, a água, vocês já sabem que é um bem principal, aí, um dos principais bens da humanidade. E a gente não pode desperdiçar água, né? Em alguns locais de produção agrícola, um dos principais desafios é a água. Então, já existem sistemas robotizados, sistemas inteligentes de água. Existe um sensor que ele se chama sensor de umidade de solo. Ele é muito legal, que você insere em vários pontos específicos, né, da terra. E esse sensor, ele manda uma informação para o computador, falando, olha, o nível de umidade do solo está esse. E aí o pessoal, né, que trabalha aí, o pessoal que é da parte da agricultura, os engenheiros agrícolas e tudo mais, que tomam de conta de tudo isso, que sabem aí os níveis corretos, porque eu não entendo desse nível correto de umidade de solo, eles sabem qual é o nível máximo, o nível mínimo e o nível máximo que o solo precisa estar úmido para que a plantação, ela, né, consiga crescer saudável, tenha bons frutos. E aí, cadê a nossa área, né? Onde é que nós entramos, né? A informática. Nós somos aqueles responsáveis por criar soluções que permitam com que esse engenheiro agrícola, o dono da fazenda, consiga saber quando é que o solo precisa de água ou não. Então, existem sistemas inteligentes que são fantásticos, que você mede a umidade do solo
computador sabe e ele fala: ah, chegou o momento desse solo começar a receber água. E aí o irrigador que libera a água é automatizado, na verdade, é robotizado. Ele vai soltar pinguinhos de água, vai soltar água, a medida correta, a quantidade correta, até o solo chegar naquele nível de umidade de novo. Não vão jogando água desembestado por todo canto, não. Lógico, isso é uma tecnologia que já existe, que muitos produtores grandes já utilizam. É uma forma sustentável, mas é uma tecnologia cara. Como eu já conversei com vocês, né? Toda tecnologia nova, no início, ela ainda não é tão acessível, mas é uma tecnologia que já existe. E nós, como técnicos de informática, né, se você, na sua região, tem alguma dessas grandes locais que trabalham com produção agrícola, que com certeza eles devem ter algum tipo de monitoramento. Tá? E esse daí é uma das áreas que nós podemos atuar como técnicos de informática, fazendo a manutenção desses sistemas, certo? Então, fiquem ligados, porque em todos os setores, né, nós podemos aí entrando, o pessoal da informática em todo setor consegue entrar, tá certo? E aí, galerinha, é importante que vocês consigam visualizar que em diversos setores vocês terão oportunidade, só que precisa se qualificar, né? Precisa estudar, um profissional precisa estar em constante atualização, principalmente na sua área, tá bom? Turminha, agora nós teremos um intervalinho rapidinho, só para vocês tomarem uma água, lavar o rosto, e já já a gente retorna. Até daqui a pouco.